rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, tô de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito de Vasco e Puerto Caballero, jogo válido pela segunda rodada do Grupo G da Sul-Americana, e esse jogo vai ser realizado nesta terça-feira, dia 8/4, às 21h30 em São Januário. Todos os ingressos foram vendidos, o caldeirão vai estar lotado, vai estar fervendo e em alta tensão, porque esse jogo é importantíssimo para as pretensões do Vasco. É esse jogo que vale aí a liderança do Grupo G. Todos os clubes estão ali com um ponto, empataram seus jogos ali na primeira rodada da competição. Então, um jogo de alta tensão, principalmente por causa dos dois últimos resultados aí do Vasco da Gama. O empate, né, na primeira rodada da Sul-Americana com o Melgar por 3-3, o Vasco que não fez uma boa partida, estava jogando muito mal, foi pressionado pelo Melgar durante todo o tempo, né? O Melgar jogou 69 bolas aéreas dentro da zaga do Vasco, o Vasco que estava vencendo ali a partida muito por causa da genialidade do Coutinho e também do oportunismo do Verratti, né? O Coutinho jogou muito bem aquela partida, fez um gol, deu assistência, fez chover lá na altitude, mas o Vasco, com a sua falha ali no sistema defensivo, deixou ali a desejar e acabou empatando ali o jogo em 3-3 no minuto finais. Poderia até ter perdido o jogo, já que o time do Melgar perdeu um pênalti, né, no primeiro tempo ainda. Então o Vasco correu um sério risco de começar a competição perdendo. Empatou, veio para o Brasil, né, e no jogo contra o Corinthians, o Vasco que teria ali que poupar alguns jogadores, né, muito desgaste na altitude. A torcida esperava que o Carille fizesse ali algumas alterações, tipo tirar o Verratti, o Coutinho, também ali o Hugo Moura, que foram jogadores que se desgastaram bastante na última partida lá na altitude. Ele fez o favor de tirar ali 8 jogadores do time titular. O time do Vasco já não é um time que tem ali uma qualidade muito grande, imagine sem 8 titulares. Teve aí o jogo contra o Corinthians, a torcida ficou injuriada por causa do time que foi escalado e a consequência, uma derrota acachapante de 3-0, poderia ter sido muito mais. O Corinthians fez 2 gols que o VAR anulou. O filme dos Trapalhões, o João Vitor muito mal, o Piton também muito mal, jogadores que o Carille preservou, né, que foi os titulares que ficaram em campo, foi o Léo Jardim, o Piton e o João Vitor, fizeram uma cagada danada e o Corinthians deu ali uma porrada, mais uma porrada no Vasco. Aí a paciência da torcida com o técnico Carille foi por água abaixo, pediu ali a sua cabeça, e para esse jogo ele tá na corda bamba. A transmissão para essa partida aí vai ficar por conta na TV fechada da ESPN e também da Disney+. A arbitragem, todos do Equador. O juiz é o Brian Loaiza, auxiliar 1, Edilson Vasquez, auxiliar 2, Maurício Lozada, e no VAR, Gabriel Gonzalez. Na classificação, como eu falei, o Vasco ocupa ali por critérios de desempate a primeira colocação com 1 ponto. O Caballero é o 4º também com 1 ponto. Na classificação do Campeonato Brasileiro, depois dos últimos jogos aí do domingo, o Vasco ocupa ali a 11ª colocação com 3 pontos, enquanto o Caballero ocupa ali a 5ª colocação do Campeonato Venezuelano de 2025. Os últimos jogos, né, o Vasco tomou aí essa derrota acachapante aí pro Corinthians por 3-0, enquanto o Caballero empatou aí com o Deportivo Laguaira no Campeonato Venezuelano. Os últimos 5 jogos, né, que o Vasco e o Caballero realizaram, o Vasco tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Caballero 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Os clubes vêm aí com força máxima, não tem nenhum desfalque para essa partida. O Vasco tem aqueles desfalques que já são conhecidos desde o ano passado, né? O DVD com problema no joelho e também o Estrela, que vem se recuperando aí de uma contusão também no joelho. Então são os 2 jogadores que já estão aí há bastante tempo fora do time do Vasco.
Na minha opinião, esse jogo aí vai ser um jogo muito importante. O Vasco entra em campo pressionado pelos dois últimos resultados, né? Um empate e uma derrota que deixaram a torcida de cabelo em pé. O assunto do domingo foi a demissão do Carille. Todos os portais de notícias, também os canais aqui do YouTube estavam dando como certa a demissão do treinador, mas o Pedrinho resolveu manter o Carille até, quem sabe, aí o jogo contra o Sport. O Vasco não tinha tempo hábil para trazer outro treinador já para esse jogo de terça-feira. Os números do Carille aí no Vasco são 16 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Não são até números tão ruins assim, equivale a mais ou menos ali 55%, 58% do aproveitamento, mas o problema é o que o Vasco está jogando, o que o Vasco está apresentando dentro de campo, um futebol muito pobre, um futebol abaixo da expectativa. O Vasco ficou ali 21 dias sem ter jogos nenhum, apenas treinamento tático, treinamento físico. No físico deu até uma melhorada, os jogadores estão correndo um pouco mais, mas na tática o time não apresenta nenhuma jogada ensaiada, nenhuma triangulação, é um apanhado de jogadores dentro de campo. Então o Vasco vem muito mal e a torcida pega no pé do Carille. Então eu acho que o Carille, se ele não fizer ali um bom jogo amanhã, com uma boa vitória e acima de tudo tá jogando bom futebol, enquanto o Sport dentro de casa também não trouxer aí mais 3 pontos no Brasileirão e jogando bem, com certeza aí o Pedrinho não vai suportar a pressão e vai ter que mandar aí o Carille embora. Surgiu notícias que a multa rescisória do Carille seria de 6 milhões de reais, mas o Pedrosa já trouxe ali uma informação que não é muita coisa, é apenas 10% desse valor, no caso 600 mil, e caso ele fique até o meados de 2025, muito menos, seria metade de 600, no caso 300 mil a multa rescisória. Mas eu acho que se o Vasco não fizer um bom jogo, principalmente contra o time do Cabadeiro, já que o Sport é sempre uma pedra no sapato, é um time brigador, time lutador, mesmo fora de casa vai vir retrancado ali, buscando pelo menos um empate. Então vai ser um jogo mais difícil do que o Porto Cabadeiro. Então, se ele não fizer um jogo bom nessa terça-feira, ele já tem que ser mandado na quarta-feira embora para poder dar tempo de treinar o time até o confronto contra o Sport. O Vasco é o favorito para essa partida, mas se não melhorar o sistema defensivo, que tomou aí 7 gols nos últimos 3 jogos, é muito gol para uma equipe do tamanho do Vasco. O Vasco só tem um jogador que marca na frente da zaga ali, que é o Hugo Moura. Fica tudo sobrecarregado em cima desse jogador. O João Vitor é um cara muito estável. Nesse último jogo aí, ele errou nos 5 gols que o Vasco tomou. Eu falo 5 porque teve 2 gols anulados. Então, nos 5 ele errou. Fez um gol contra patético, num rebote também patético do Léo Jardim, que jogou a bola na cabeça desse jogador. Parecia que ele estava todo cagado. Então o Piton também errou no primeiro gol. Então jogadores muito instáveis, né? O Carille está refém de alguns jogadores, né? Como eu falei aqui, João Vitor, Piton, eles não podem ser titulares absolutos. Descansou todo mundo, menos eles. Por que não botou os 11 reserva? Que era para fazer uma cagada, botava os 11. Aí não ia ter quem errasse. Se errasse, foi o reserva que errou, é natural. Não tem tanto entrosamento, não está jogando bastante, não tem tanta minutagem. Foi deixar justamente Piton e João Vitor, foi justamente os que erraram nos gols do Corinthians. Jogadores da base do Corinthians, não sei se o coração pesou, se sofreram a pressão da torcida, entendeu? Viram lá a torcida do Corinthians fazendo festa e se apaixonaram de novo. Que porra que deu? Eu sei que foram o culpado aí da derrota pro Vasco. Então eu acho que o Vasco tem que dar uma reforçada ali no meio de campo para poder ajudar o Hugo Moura na marcação, proteger um pouco mais esses dois zagueiros. Espero que o Lemos volte nesse jogo e volte bem, que consiga, né,
controlar a ansiedade do João Vitor, então que barre o João Vitor e bote o Lemos pelo lado direito e o Lucas Freitas pelo lado esquerdo, apesar de que o Lucas Freitas também não foi muito bem, mas quem foi bem nesse último jogo, então poderia estar sacando o João Vitor, sacando o Piton, botando ali o próprio Vitor Luiz ali na lateral esquerda. Se o Vitor Luiz também estiver mal, improvisa o Lucas Freitas na lateral esquerda e bota o Ulisses ou outro zagueiro ali do lado do Lemos para fechar o meio da zaga ali. Então o Carille tem que buscar opções, já que esses dois jogadores psicologicamente eles estão derrotados. O Vasco também tem essa questão do Carille toda hora ficar falando que o time do Vasco psicologicamente é fraco, que o Vasco quando toma um gol se desespera. Isso aí não é coisa para ficar falando. Ele está justificando um time mal treinado. Ele está querendo tirar a pressão de cima dele, jogando a pressão nos jogadores. É por isso que o Carille está perdendo o vestiário. No último jogo, o Verratti já meteu a boca no trombone, já falou que o time do Vasco toma gols bobos, são erros infantis. Isso tudo vai minando o bom ambiente e, infelizmente, o Vasco vai sucumbindo a essa pressão. E então o Vasco não pode, de jeito nenhum, ficar tentando botar jogadores reserva para jogar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito mais importante do que Sul-Americana, do que Copa do Brasil. O Vasco não pode descer mais uma vez, seria o sexto descenso. Então o Vasco não pode correr esse risco. Então, se tiver que poupar, poupa na Sul-Americana, poupa na Copa do Brasil, mas não poupa no Campeonato Brasileiro. Espero que o Coutinho também volte bem, né? Ele que fez muita falta na última partida. Coutinho que vem subindo de produção. Muitos torcedores estão pegando no pé do Coutinho por causa do seu físico, né? Um cara que está ainda jogando apenas 60 minutos, mas ele vem se entregando nesses 60 minutos que ele joga. É assim que tem que ser, ele tem que se esforçar ao máximo. Se tiver que sair ali no começo do segundo tempo ou no intervalo, que ele saia, mas que ele mostre a categoria, a genialidade que ele fez no último jogo lá, achando o Verratti num 3D maravilhoso, no segundo gol, fazendo um golaço. Então, dentro de São Januário, com a pressão da nossa torcida, nós temos que ir para cima do Melgar e atropelar esse time para poder fazer com que o Vasco seja o líder, já que na quarta-feira o Lanús vai enfrentar ali o Melgar. Então seria importante também nessa partida sair ali um empate para o Vasco dar uma respirada como o líder isolado do grupo G, para buscar ali a classificação, porque a gente sabe que só se classifica nesse campeonato, né? O segundo colocado do grupo vai disputar um playoff com o terceiro colocado da Copa Libertadores. Então é importante que o Vasco vença essa partida e que na quarta-feira haja outro empate ali para o Vasco puxar ali pelo menos 2 pontinhos de diferença para o segundo colocado. O Carille também deu mole na entrevista, né? Ele já escalou o Garré, nervoso lá com as perguntas por que o Garré, que está um pouco fora de forma, não jogou para poder pegar ritmo de jogo. Ele deu ali uma desculpa esfarrapada e já escalou o Garré em plena coletiva, fazendo com que o jogador que poderia estar brigando por uma posição com esse atleta já desanime, já sabe que vai ser ali o reserva nessa partida. Eu acho que o Vasco tem, principalmente, de ter uma pegada maior. O Vasco tem que fazer falta, aquelas faltas técnicas, que ele perdeu a bola, segura. O Flamengo e o Palmeiras, que são aí os dois principais clubes dos últimos anos no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, estão conquistando tudo. Eles têm essa característica. O Flamengo, principalmente, o Flamengo vai para o ataque, perdeu a bola, ele faz logo a falta, agarra, dá um empurrãozinho, dá um tranco, faz uma faltinha, segura o jogo para não tomar um contra-ataque, para segurar, para o time se rearmar. Não, o Vasco deixa, os adversários vêm lá de trás, num toque de bola lento, aquele jogo moroso, até chegar na área do Vasco. Então, essa questão é fundamental, a pegada do Vasco, a pegada ali fazendo falta para poder parar o jogo e não dar oportunidade da nossa zaga ficar no mano a mano. A entrevista do Verratti, como eu falei, diz aí o que está sendo o clima, né, dentro do vestiário. Então o Carille está vivendo aí os seus últimos dias no clube do Vasco,
Então, mesmo com todas essas questões aí do Carille tá falando besteira, do Verratti ter reclamado, desses últimos resultados aí que vem jogando o psicológico do Vasco para baixo, eu espero que os jogadores se unam e joguem ali com determinação, com vontade. Jogar para a torcida. Não quer jogar para o Carille? Não joga, mas joga para a torcida. Nós estamos sempre lá apoiando, brigando, lutando por vocês, carregando esse time no colo. Então eu espero que o Vasco jogue com intensidade, com inteligência para poder estar furando a barreira, já que o time venezuelano com certeza vai vir para São Januário para buscar pelo menos um empate fechadinho. Então vai ser um jogo difícil, um jogo tenso, mas eu acredito aí que o Vasco vai vencer essa partida. E para levantar o moral, um 3-0 aí com gol de Verratti, Nuno e Coutinho, para poder estar levantando a moral do nosso time para no sábado de novo em São Januário buscar outra vitória contra o Sport e subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Deixe aqui o seu comentário. Essa foi as minhas informações a respeito de tudo do Vasco contra o Puerto Caballero, a minha opinião do que eu vi nos últimos jogos e o que eu espero para essa partida. Deixe o seu comentário, o seu like e a sua inscrição para ajudar o nosso canal. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!